Hoje vamos explorar um tema fascinante e misterioso. Será que as incríveis formações de arenito do Monument Valley, na fronteira entre Arizona e Utah, poderiam ser, na verdade, uma antiga mega-pedreira criada por uma civilização avançada que existiu antes do grande dilúvio bíblico? Preparem-se para uma jornada instigante pelos segredos do passado. O que é o Monument Valley? Monument Valley é uma região icônica do oeste americano, famosa por suas impressionantes formações rochosas que parecem gigantescas estátuas esculpidas pela natureza. Localizada na reserva indígena Navajo, a paisagem é dominada por enormes buttes, que são colunas de arenito com topo achatado que se erguem majestosamente do chão do deserto. Essas formações geológicas únicas foram esculpidas ao longo de milhões de anos pela ação da erosão, com o vento e a água moldando lentamente as camadas de arenito. O arenito que compõe os buttes é da formação de Shelly, que tem entre 200 milhões de anos e 250 milhões de anos e foi depositada durante o período Permiano. Evidências de uma antiga mega-pedreira. Mas e se essas formações rochosas não fossem totalmente naturais? E se elas fossem, na verdade, evidências de uma antiga pedreira em escala monumental, talvez criada por uma misteriosa civilização pré-diluviana tecnologicamente avançada? Alguns pesquisadores argumentam que certas características das formações rochosas de Monument Valley sugerem que elas poderiam ter sido parcialmente criadas por mãos humanas há dezenas de milhares de anos. Por exemplo, as paredes quase verticais e lisas de alguns buttes lembram grandes blocos que foram cortados e removidos, como em uma pedreira. Marcas e sulcos nas rochas se assemelham às marcas deixadas por ferramentas de corte de pedra, como as usadas pelos antigos egípcios. A presença de blocos de arenito de dimensões e formatos padronizados espalhados pela região, como se tivessem sido extraídos e transportados, cavernas e túneis escavados na rocha, que poderiam ter sido usados como abrigo ou para acessar veios mais profundos de arenito de alta qualidade. Essas características levantam a intrigante possibilidade de que Monument Valley poderia abrigar os restos de uma vasta operação de mineração estabelecida por uma civilização pré-diluviana desconhecida que tinha a capacidade tecnológica de cortar, dar forma e transportar enormes blocos de pedra, técnicas avançadas de extração de pedra. Se Monument Valley foi realmente o local de uma antiga mega-pedreira, que técnicas essa civilização perdida poderia ter usado para cortar e moldar o resistente arenito em tal escala massiva? Bem, podemos encontrar pistas olhando para algumas das técnicas de mineração mais avançadas do mundo antigo. No Antigo Egito, por exemplo, os trabalhadores usavam uma variedade de ferramentas especializadas, como cinzéis, serras e brocas tubulares, para cortar blocos de calcário e granito das paredes da pedreira. Eles também usavam a técnica de fogo e vinagre, na qual acendiam fogueiras junto à rocha e depois a encharcavam com vinagre, fazendo-a rachar. Outra técnica engenhosa era cortar sulcos profundos nos lados e embaixo do bloco, inserir cunhas de madeira nos sulcos e depois molhar as cunhas. A madeira absorvia a água e inchava, partindo a pedra ao longo de uma linha reta. Usando métodos como esses, os antigos conseguiam extrair blocos de pedra pesando centenas de toneladas. Talvez a civilização pré-diluviana de Monument Valley tenha desenvolvido técnicas de mineração ainda mais avançadas. Alguns até especulam que eles poderiam ter dominado algum tipo de tecnologia de energia sônica para cortar pedra, ou até mesmo máquinas voadoras para transportar os pesados blocos. Embora não haja evidências concretas para apoiar essas ideias ousadas, elas certamente aguçam a imaginação. Possíveis usos para o arenito. Mas para que uma civilização antiga exploraria arenito em Monument Valley em tal escala industrial? Que uso eles poderiam ter para toda essa pedra? Bem, o arenito é um material de construção muito útil e durável.
Sua superfície relativamente macia o torna mais fácil de cortar e esculpir em blocos de formato preciso do que rochas mais duras, como o granito. Ainda assim, é resistente o suficiente para aguentar os elementos por milhares de anos. Muitos monumentos antigos que sobreviveram até hoje, como os templos egípcios de Luxor e Karnak, foram construídos com arenito. O arenito de Monument Valley, com suas belas cores que variam do rosa ao vermelho escuro, teria sido especialmente valorizado por seu apelo estético, além de suas qualidades estruturais. Ele poderia ter sido usado pela civilização pré-diluviana para construir templos, palácios, pirâmides ou estátuas colossais, estruturas projetadas para durar por eras e proclamar seu poder e realização. Alguns até teorizam que os blocos podem ter sido enviados para locais distantes ao redor do mundo. Talvez as pedras usadas para construir monumentos megalíticos intrigantes como o Stonehenge ou Pumapunku possam ter se originado das pedreiras de Monument Valley. Embora não passe de especulação, é uma ideia que captura a imaginação. O grande dilúvio e a destruição da civilização. Mas se realmente existiu uma grande civilização antiga minerando arenito em Monument Valley em uma escala tão massiva, o que aconteceu com eles? Por que tão poucos vestígios de sua existência parecem ter sobrevivido? Bem, muitos acreditam que a resposta pode estar em uma catastrófica inundação global que varreu a Terra há milhares de anos. O lendário Grande Dilúvio da Bíblia e de muitos outros mitos antigos ao redor do mundo. De acordo com essa teoria, uma civilização global tecnologicamente avançada floresceu durante a era pré-diluviana, apenas para ser quase totalmente obliterada pelo cataclismo. As evidências geológicas revelam que, no final da última era do gelo, há cerca de 12.000 anos, enormes inundações realmente ocorreram em muitas partes do mundo, quando as geleiras derreteram e o nível do mar subiu centenas de metros. Tais inundações poderiam facilmente ter destruído a maioria dos vestígios da civilização pré-diluviana, com apenas estruturas de pedra mais robustas, como as criadas a partir do arenito de Monument Valley, tendo alguma chance de sobreviver parcialmente intactas. Talvez as enigmáticas ruínas de pedra e megalitos encontrados em todo o mundo, como as pirâmides do Egito, os templos de Göbekli Tepe e até mesmo os moais da Ilha de Páscoa, sejam os últimos e fragmentados remanescentes dessa civilização perdida. Sua verdadeira história e a extensão de suas capacidades tecnológicas podem ter sido em grande parte apagadas, com apenas pistas enigmáticas deixadas para trás em lugares como Monument Valley para intrigar as gerações futuras. Então, o que devemos fazer com a intrigante possibilidade de que Monument Valley abriga evidências de uma antiga mega-pedreira criada por uma civilização pré-diluviana perdida? Embora as evidências sejam circunstanciais e a arqueologia rejeite a ideia, acho que vale a pena manter a mente aberta. Afinal, nosso conhecimento do passado antigo da humanidade ainda tem muitas lacunas, e novas descobertas estão constantemente nos forçando a reescrever a história. Talvez um dia possamos provar conclusivamente que as maravilhas em arenito de Monument Valley foram realmente criadas por mãos humanas dezenas de milhares de anos atrás. Ou talvez elas permanecerão como um mistério intrigante, aguçando nossa imaginação com possibilidades tentadoras. De qualquer forma, acho que o valor real de contemplar essas ideias é que elas nos encorajam a sonhar grande, a questionar suposições e a maravilhar-nos com os mistérios profundos do passado da humanidade. Mesmo que as formações rochosas de Monument Valley sejam totalmente naturais, elas ainda são um testemunho inspirador da beleza imponente da natureza e do vasto abismo do tempo geológico. E se eu te dissesse que as misteriosas formações rochosas de Monument Valley não são as únicas estruturas antigas que desafiam a lógica e a compreensão da arqueologia convencional? No próximo vídeo vamos explorar a incrível descoberta de uma estrutura maciça esculpida no interior de uma montanha,
que deixou os cientistas perplexos. Poderia ser mais uma evidência da existência de uma civilização pré-diluviana tecnologicamente avançada? Não perca esse vídeo instigante, onde mergulharemos nos mistérios de mais um enigma arqueológico que pode reescrever a história. Até lá!